Olá, telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB é Notícia e hoje o meu convidado é o professor Murilo Tede de Carvalho, que é professor de Logística e também de Marketing dos cursos de Administração e Marketing do IESB Prevê. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Said. Obrigado pelo convite inicialmente. Eu é que agradeço. Murilo, muito se tem falado em logística e aqui na nossa região, por isso até que eu vou focar nossa entrevista mais na área de logística, né? Bauru sempre foi colocado como um grande centro promissor nessa área, uma vez que aqui temos ferrovias, rodovias, hidrovia, agora o novo aeroporto, né? Mas parece que a coisa ficou um pouco morna. O que foi que aconteceu, Murilo? Bom, Said, eu vou inicialmente separar pelos modais, correto? Que são os meios de transporte. Bom, o modal ferroviário, como já é sabido por todos, ele foi abandonado por longa data aqui na cidade de Bauru e praticamente em todo o Brasil. Agora, certo, está se retornando um investimento para a utilização dos trens como meio de transporte de carga, que é o meio mais competitivo, né, e mais interessante a custo frete. Aí nós temos uma outra situação muito interessante também, que é o caso da nossa hidrovia Tietê-Paraná, certo? Onde praticamente toda uma riqueza é transportada, só que está muito abaixo da sua utilização, praticamente a 10%. Hoje nós temos um projeto de grande magnitude, certo? Para transporte de álcool junto à hidrovia Tietê-Paraná, interligando até Paulínia e depois levando para os portos aí, né, utilizando um outro meio de transporte. É um projeto grande hoje da Transpetro, né, que é originado praticamente da região centro-oeste, vindo de Goiás, certo, de outros estados, né, e passando aqui pela nossa hidrovia. Uma outra situação complicada que nós temos hoje na nossa região são as estradas. O estado de São Paulo, ele é servido, né, como todos já sabem, pelas melhores estradas hoje do Brasil. Só que Bauru, ela está localizada no centro do estado e nós temos uma rodovia, né, que é a Marechal Rondon, que já foi recapeada, que já foi reformada, mas apresenta sérios agravantes aí para o transporte rodoviário, como buracos, excesso de pedágio, baixa capacidade de carga e tudo mais. O que a gente costuma dizer, certo, com uma certa frequência, que, certo, para o nosso modelo, certo, nada melhor do que a combinação dos modais. E hoje, Bauru, querendo ou não, ela poderia utilizar essa combinação dos modais, certo, para ter aí um diferencial perante outras regiões. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê situações em que o gargalo é uma situação importante a ser tratada, certo? A falta de capacidade de transporte das nossas rodovias regionais, né? Até pelo excesso de pedágio, custo frete. E agora, né, não tão agora, mas recentemente, falando de de um outro modal, que é o modal aéreo, que foi construído aí aproximadamente 40 quilômetros de Bauru, é isso, né? 23 quilômetros. Isso é. Que no meu ponto de vista ainda vai demorar um longo período para se adaptar como transporte, certo, de carga, correto, e o transporte de pessoas, até pela certa dificuldade de acesso e tudo mais. A gente tem um caso muito parecido que é BH, em que há uns anos atrás esse novo modal, ou esse modal utilizado na cidade de BH, ele foi transferido para Confins. Só que é uma região preparada para isso, onde movimenta uma capacidade muito grande de carga e de pessoas. Eu acho que nós temos aí um futuro muito bom pela frente, mas depende muito mais da vontade política, é uma combinação da vontade política e dos empresários da região ou até do estado de São Paulo. Alguns dados, por exemplo, hoje 99% de toda a carga, certo, que passa pelo estado de São Paulo é via caminhão. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, quando que isso vai ter uma solução, não, Murilo? Porque é muito caminhão na estrada, não? E muito dinheiro
necessário para você fazer a manutenção dessas rodovias. Até quando a nossa política vai continuar direcionada para o transporte rodoviário? Olha, eu atualmente, né, estou nesse segmento, né, de transporte rodoviário, e o que eu vejo são caminhões cada vez maiores, né, de maior capacidade, inclusive, para fazer as longas distâncias. Então, hoje nós temos caminhões de 30 metros, de 9 eixos, de 70 toneladas. E num futuro muito próximo, é difícil mudar essa matriz de transporte, onde no Brasil 60% de toda a carga. Isso, de toda a carga é pelo modal rodoviário. A gente vê alguns casos já, certo, de a busca de uma transformação dessa matriz, né? A utilização do trem, a utilização do gasoduto, a utilização da hidrovia, mas ainda temos muitos problemas de infraestrutura logística. Não é só transporte, e sim armazenagem, né? A questão dos pátios e tudo mais. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que ainda nós teremos aí praticamente uma década de evolução até chegar num ponto de equilíbrio. É o tempo que nós não temos. Até porque Bauru foi privilegiada com a instalação da EAD aqui, né, da estação aduaneira, justamente objetivando essa integração dos modais, né, e, consequentemente, um fomento nesse setor de transportes e de distribuição. Então, ou seja, Bauru tornaria-se um centro de distribuição de produtos, né? E isso ainda não se consubstanciou, né? Daí a razão da pergunta. De qualquer forma, você aposta no transporte aeroviário, no modal aeroviário para carga? Então, porque carga, né, para ser transportado via avião, são produtos de alto valor agregado e baixa capacidade volumétrica. Então, não é interessante para o transporte de carga. Hoje, o transporte de carga, para o nosso modelo, né, ou pela nossa estrutura de país, é o trem e a hidrovia e a utilização dos caminhões, tanto para, né, região cidade, interna, certo? Coleta e assim por diante. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma estrutura hoje, né? Um sistema de transporte, um modelo de transporte. Isso, certo? Completamente invertido do nosso. Por exemplo, o americano, a maior capacidade é trem e hidrovia. E duto viário também, gases, sólidos, né? Sólidos não, perdão, líquidos, né? Essa é uma área que a gente tem visto algum investimento, né, Murilo? Assim, constantemente aí pelas rodovias até, né, nas margens das rodovias, você observa a construção de dutos. De gasodutos, né, para essa finalidade, né? Só que o que acontece? Ainda, certo, na nossa região, uma demanda muito pequena desse tipo de produto. É claro, né, algumas indústrias utilizam o gás natural no seu processo produtivo, algumas cidades têm os postos de combustível já adaptados para, né, o gás natural, mas a gente percebe que o consumo e que essa demanda na nossa região ainda é muito pequena. Até, certo, pela variação do preço do produto, a falta de investimento, certo, maciçamente do governo na nossa região, no interior do estado de São Paulo. E você tocou num ponto importante, Murilo, que é a questão do armazenamento, né, dos produtos. Como que nós estamos também nessa questão? Porque olha que nós já tivemos aqui em Bauru grandes armazéns gerais, né, estruturas fantásticas e que também acabaram aí ficando abandonadas ou obsoletas, né? Certo? Como que nós estamos nessa questão da armazenagem? Olha, eu vou usar aqui uma situação interessante. Lins, certo? Nós temos aí o JBS, que é o maior produtor, certo, de carne do mundo. Eles estufam o container em Lins e levam diretamente para o Porto de Santos, certo? Ou outros portos, dependendo, certo, de qual país vai e assim por diante. Então, né, o que a gente percebe é essa diminuição, certo, eles usam, certo, praticamente a sua estrutura dentro, certo, da indústria
e a estrutura do porto. Claro, isso é um caso típico, né? Uma ligação direta, praticamente. Direta, sem a utilização de armazenagem, que até, certo, do ponto de vista logístico, é interessante porque reduz o custo certo, desde do início, custo da cadeia, né? Isso, da cadeia de suprimentos. Aliás, esse é um modelo muito utilizado nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos, são os containers, né? Você vê uma quantidade considerável de containers, ou seja, aquela rapidez do produto já ser acondicionado no container e ser levado diretamente para o porto ou aeroporto, né? Por que aqui no Brasil não utiliza-se muito esse modelo, Murilo? Olha, para o transporte de longo curso, né, as rotas marítimas, a grande maioria é container. A não ser que nós temos aí os granéis, os líquidos, né, os veículos são utilizados em embarcações específicas. Mas hoje está se construindo cada vez mais super navios para transporte de container, em toda a rota marítima, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, Europa e assim por diante. A única diferença que nós temos, certo, lá da França, certo, lá da Inglaterra ou de países daquela área, daquela região, é a nossa dimensão continental. Alguns países de lá praticamente cabem dentro de um único estado do Brasil. Então aqui nós temos algumas características específicas onde, certo, se a empresa está preparada para estufar o container, né, em suas dependências ou utilizar um porto primário ou um porto secundário, aí são situações que devem ser consideradas até pelo transporte internacional. Mas se você analisar, certo, diariamente pela nossa Marechal Rondon aqui, são containers e containers passando de carga, tanto indo quanto voltando. Agora, só voltando à questão do trem, vamos aproveitar a questão do container, né? Porque você colocar um container também em cima de um vagão de trem, né, para levar até o porto, também não demanda muita tecnologia, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário. Antigamente, ô Murilo, quando nós tínhamos aí as ferrovias, a Companhia Paulista, a Noroeste do Brasil, a Sorocabana, era muito comum pessoas, comerciantes aqui de Bauru, irem até São Paulo, né, fazendo suas compras de mercadorias lá na 25 de Março, na Maria Marculina, na Rua Oriente, e despachar a mercadoria pela Companhia Paulista, que praticamente em 2, 3 dias estava recebendo aqui em Bauru. Certo? Como acontece com os Correios e por que isso? Qual a dificuldade que tem hoje para se fazer isso? Se a ferrovia é a mesma, se os trilhos são os mesmos, por que naquela época às vezes chegava de um dia para o outro, tá? Você despachava hoje e amanhã, no dia seguinte já estava aqui em Bauru. O que foi que aconteceu para que nunca mais fosse reativada essa modalidade de transporte? Olha, Said, eu tive a oportunidade de viajar de trem. Eu viajava, eu já fui sempre de Marília, que é a minha cidade natal, até a cidade de São Paulo. Praticamente, eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Um dia inteiro de viagem praticamente, se nada acontecesse. Então o trem saía de Marília, a diesel, passava por Bauru, trocava a locomotiva, colocava elétrica e a gente partia para a cidade de São Paulo. Que, inclusive era misto, era carga e passageiro, Carga e passageiro. Tinha um vagão leito, vagão restaurante e tudo mais. Funcionava direitinho. Mas era uma festa, era muito gostoso, né? Para nós jovens assim, era muito diferente. Só que hoje, com a velocidade do negócio e com as questões sempre ligadas a custo-estoque, a movimentação de materiais e a outras situações, até mesmo como você disse há pouco, os trilhos estão lá, sim, mas são trilhos antigos. Sim, mas a estrutura está lá, né? Não alterou praticamente, não, né? Certo, não alterou, mas praticamente a gente vê está aí deteriorada, nós sabemos, com toda uma a concessionária está tentando recuperar tudo, mas está lá. Certo? A pergunta-chave é o seguinte: por que não reativar essa modalidade, né? Certo? Você está colocando problemas de custo, tempo, não? Mas por que há 30, 40 anos, vamos colocar aí, funcionava, né, uma certa perfeição até, e hoje isso não serve mais? Qual a explicação? Acho que tem muitos telespectadores que gostariam de saber isso. Qual que é a explicação para colocar que isso não funciona mais?
Olha, ele funciona e, inclusive, hoje nós temos uma das maiores composições do mundo, certo? Para transporte de minério de ferro, né, que é da Vale. Sim. São aproximadamente 360 vagões dentro de uma composição de alta capacidade. Funciona e funciona muito bem. Só que dependendo da pressa e da agilidade que você precisa, certo? Dessa mercadoria, às vezes o caminhão, certo? Ele é mais ágil, ele é mais rápido e te atende porta a porta que o trem não faz. O trem, ele sempre vai precisar de um transporte complementar igual à hidrovia. Ele não consegue chegar até a sua porta, ele não consegue chegar até o grande centro e você vai precisar do caminhão. Só que a gente percebe o seguinte, o transporte é ótimo, é de alta capacidade, só que ele tem uma limitação de tempo. Isso vai desde o planejamento que a empresa tem em ter os seus suprimentos, ou de colocar o produto no mercado de trabalho, que esse tempo acaba sendo estendido. Aí eu demando de um outro transporte para fazer o transbordo para atender o meu mercado. Quer dizer, hoje praticamente o tempo que o trem leva é praticamente o dobro que nós teríamos de um caminhão. E claro, se eu tenho pressa realmente eu mando de avião. Claro, dependendo do tamanho, dependendo da capacidade e para onde vai. O trem vidro, veículos, certo? Sólidos, granéis, máquinas, equipamentos. Só que um trem, ele tem toda uma limitação operacional. Como ele trabalha com uma grande capacidade de carga, eu preciso ter, tanto no destino quanto aqui na saída, grandes armazéns para comportar esse carregamento e, ao mesmo tempo, lá no final, esse descarregamento. E é onde os problemas ocorrem, onde você vê aquelas filas enormes, correto? Tanto nos portos, onde nós temos uma limitação também, que vocês sabem muito bem, mas o trem, ele tem toda uma vantagem para o Brasil. Mas nós precisamos modernizar toda essa estrutura, que inclusive os dormentes ainda são de madeira. Sim. E nós temos recentemente histórias de quantas locomotivas que foram aí saqueadas e roubadas aí na nossa estrutura. Da cidade de Bauru, perdão. E onde fica, Murilo, a questão da informática nisso tudo, tá? Hoje, que a informática é um instrumento importantíssimo, e eu pergunto para você, a nossa cadeia de suprimentos, né, ela já está totalmente informatizada, preparada para essa tecnologia moderna? Olha, a cadeia de suprimentos é algo tão grande e tão moderno que cada empresa deve ter a sua de forma estruturada para atender um mercado específico. Até que você citou agora sobre a cadeia de suprimentos, nós estamos passando por um momento em que o Brasil praticamente vai ter que reinventar uma maneira de se utilizar a cadeia de suprimentos, que é a estrutura do pré-sal. O Brasil tem tecnologia, certo, para perfuração aí a grandes profundidades, perdão. Só que nós estamos a praticamente o Campo de Tupi, as bacias, a 300 quilômetros da costa. Então vamos perfurar, certo? Só que como nós vamos mandar esse óleo e esse gás para a costa, para fazer toda essa movimentação. Então, hoje a Petrobras está passando por uma reformulação de guerra, né, da sua cadeia de suprimentos para tentar encontrar maneiras, certo, de facilitar esse processo. Até, certo, no envio de suprimentos para atender essa demanda, né, ao mesmo tempo de pessoas que até então aqueles helicópteros que nós sempre conhecemos, certo, nessa distância não tem como operar até pela... a distância de 300 quilômetros. Então hoje está se criando uma estrutura para atender essa demanda. Imagina você como que nós vamos, certo, conseguir suprir tudo isso. É uma cadeia de suprimentos complexa, em que demanda informação, em que demanda pessoas, em que demanda os parceiros e tudo mais. Só que a logística sem informação
ela não consegue movimentar. Claro, né, se nós falarmos daquela logística caseira, aonde eu tenho, certo, visualmente o que eu compro, o que eu transporto, aí tudo bem. Mas quando nós falamos em integração, certo, com os parceiros, movimentação de estoque e gestão logística, certo, nada melhor que tecnologia. E a tecnologia que nós temos é de primeiro mundo, nós temos os melhores sistemas e os melhores técnicos envolvidos nisso. Mesmo a questão do trem, né, Murilo? Parece que a concessionária que está aí operando a maior parte da malha ferroviária aqui no Centro-Sul também tem se valido aí da informática, né? Da informatização de todo os processos, né? Para justamente cair naquilo que você mesmo comentou da questão de custos, né? Certo? De redução de custos, né? E essa integração dos modais também prevê uma estrutura totalmente informatizada? Ah, sim. A Transpetro, por exemplo, vai utilizar 3 modais diferentes: o caminhão, a hidrovia e o duto. E depois os navios para fazer, né, o transporte desse álcool, por incrível que pareça. Então vai existir mesmo essa junção dos modais. Certo? Você imagina que uma barcaça, ou vamos dizer assim, são 4 barcaças mais um empurrador, é praticamente 80 caminhões a menos nas estradas. Chamadas chatas, né? Chatas, isso, Sim. Que é o nome mais técnico aí. Então, o senhor imagina o que nós teremos de evolução, certo, no custo, certo, a capacidade de carga e, bom, isso é muito bom, excelente. E essa integração, ô Murilo, certo? Ela aumenta ou reduz custo? Pelo menos Diminui. Inicialmente. Reduz. Reduz? É porque é o seguinte, nós vamos utilizar os seus modais, né? Os modais na sua plenitude. Eu não vou transportar lá do Goiás até aqui em Paulínia, correto? Álcool em cima de caminhão. Eu vou combinar os modais para ganhar performance e custo nisso. Eu ganho capacidade de carga, eu ganho volume e tudo mais. Isso é muito bom. Certo. E com relação às rodovias, fica ainda essa preocupação, porque o que a gente percebe, Murilo, é que a cada vez mais tem se investido nesse modelo de transporte, né? Certo? E inclusive com as concessionárias, né? Concedendo as rodovias. Tem muitas rodovias que pese a gente fala que a malha rodoviária do estado de São Paulo é uma das melhores, mas tem muita rodovia deteriorada, nós sabemos disso, principalmente de ligações entre municípios, né, de menor porte, certo? Mas ainda preocupa, porque observa-se um direcionamento maior dos investimentos para as rodovias e um direcionamento não tão considerável para os demais meios de transporte, que é o caso dos aeroportos. Tanto é que já visto que nós vamos ter problemas aí, pelo jeito, na Copa do Mundo. Isso. Com esse meio de transporte, né? Quando que isso, há uma previsão de que seja revertido? Olha, é que nós passamos aí por uma inércia muito grande no setor ferroviário, correto? Já a longa data. E com isso foi feito todo o investimento em caminhões, só que esqueceram, né, que os caminhões antigamente, eles transportavam 15 toneladas, 20 toneladas, e hoje nós temos caminhões de alta capacidade de carga sendo utilizados naquelas rodovias da década de 60, da década de 70, que praticamente não tem como, certo, suportar todo esse peso de carga. E com isso, nós vamos ter problemas sérios aí. Até hoje nós temos aí algumas situações que a falta de motorista, nós não encontramos motorista. Claro, né, se é para dirigir aquele caminhão mais antigo, tudo bem, mas se hoje nós pegarmos esses caminhões que valem entre 500, 600 mil reais, que tem toda uma tecnologia, certo, embargada, não tem mão de obra. Até para
né? Porque é uma super máquina, onde você tem ali, certo, praticamente 9 eixos, uma quantidade enorme de pneus, onde demanda, né, toda uma técnica, né, toda uma situação específica. Certo. Mas o apelo ainda é e sempre será, sempre não, porque a gente não sabe o que vai acontecer para o futuro, mas nas próximas, vamos dizer, nos próximos 10 anos aí, eu vejo que a matriz vai mudar muito pouco. É rodoviário. Mas de qualquer forma, vamos supor, né, que haja uma nova decisão de investir mais nos trens, no aeroviário. Pelo menos a parte rodoviária já vai estar bem adiantada, né, para poder fazer a chamada integração dos modais, né, certo? Pelo menos nesse aspecto, ou seja, rodovias duplicadas, rodovias já devidamente planejadas, né, no sentido de ligar pontos de distribuição, né, certo? Creio eu que seja esse o pensamento, talvez, do governo, né? Sim. E deixar a questão dos aeroportos e da ferrovia e tal para a iniciativa privada, né, Murilo? Eu vejo que é uma combinação de forças aí e de interesses. Seria ótimo que nós tivéssemos a condição hoje de utilizar, certo, plenamente o modal ferroviário. O Brasil, com as suas dimensões continentais, precisa desse modal. Você precisa da utilização dos trens, né? Porque o trem ele tem alta capacidade de carga e um custo de transporte muito baixo. E o trem já está adaptado para grandes e vários tipos de produto, desde gases, líquidos, sólidos, máquinas, equipamentos, transporte de vidro já em trem. Isso já é possível. Isso depende, certo, claro, de todo um investimento maciço em novas linhas e trens, né, em alta capacidade de carga. Tá ótimo. Eu vou aproveitar aqui e colocar para os nossos telespectadores que nós temos um e-mail agora, né? Caso queiram fazer perguntas para o professor Murilo, né? Que é o iesbenoticia@tvprev.com.br, né? Só que o E é sem acento, então vai ficar iesbenoticia@tvprev.com.br. Se o Rodrigo puder pôr na tela para nós, né, Rodrigo? Certo? Para que os nossos telespectadores, caso queiram fazer alguma pergunta para o professor Murilo, eu recepciono o e-mail e direciono para o e-mail do professor Murilo, que terá o maior prazer em responder. Né? Para finalizar, Murilo, fala-se muito, vamos voltar naquele ponto inicial, sobre Bauru. Bauru vai se tornar mesmo um grande centro logístico, essa vinda de shoppings, né? Pelo menos anunciados, né? Essa possibilidade também de instalação de empresas aqui próximo, estão falando aí da empresa de informática na nossa região também, né? As empresas que estão instaladas nos diversos distritos industriais dos municípios vizinhos. Podemos colocar Bauru como um grande centro de distribuição dentro do estado de São Paulo, um centro estratégico? Olha, eu vejo que Bauru é um grande centro consumidor, né? Mas o perfil da cidade já se mostra para serviço e varejo, né? Que inclusive as grandes empresas estão aqui na nossa região, Agudos, Lençóis, Bariri, né? Barra Bonita, Pederneiras, Lins. As grandes indústrias não estão na nossa cidade, mas, certo, Bauru como uma cidade hoje que detém ela está numa macro-região, né, em que praticamente todo mundo quer ir a um shopping, vem a Bauru, quer consumir algo diferente, vem a Bauru. Isso, querendo ou não, força as empresas a ter uma estrutura logística para atender essa demanda. Correto? Correto. E eu vejo que isso é muito bom. Só que, porém, nós precisamos entender que a logística não é só transporte. Sim. A logística é armazenagem, a logística é compras, a logística é suprimentos, a logística é cadeia de suprimentos, né? Em todo o seu processo, desde o início até o fim. Eu não sei se você se recorda, né? O grande problema é que o shopping center aqui de Bauru passou nas suas docas, né? Em uma rua estreita, né? Em que praticamente é muito difícil, né, as empresas colocarem os seus produtos no shopping, até pela limitação de rua, de acesso e tudo mais. Mas essas coisas são mais fáceis de serem resolvidas. Há uma vontade, sim,
certo, de Bauru se transformar, e no meu ponto de vista já é um centro comercial regional e que tem demanda e que tem consumo e que tem aí uma aptidão muito grande para se tornar novamente um centro distribuidor. Tá ótimo, então gostaria de agradecer aqui a presença do professor Murilo Tedi de Carvalho, professor de Logística e de Marketing do IES Prever, e fica aí o convite a você, telespectador, caso queira enviar uma pergunta para o professor Murilo, mande através do e-mail iesbnoticia@tvprever.com.br. Muito obrigado, Murilo, pela sua participação em nosso programa, e eu peço a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prever. TV Prever, o canal da educação.